Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou Head de Mídias Pagas aqui da Elo Marketing e hoje eu vou dar uma dica preciosa para você que anuncia em cidades pequenas, para você que trabalha aí com regiões muito segmentadas, uma dica para vocês conseguirem fazer anúncios performarem sem perder a qualidade, certo? Quando você está anunciando em cidade pequena, então, você tem que ter em mente três métricas importantes, eu destaco duas aqui principais, certo? Que é o CPM e a frequência. O CPM basicamente é o custo por mil impressões, ou seja, o quanto o quanto eu pago para aparecer para mil pessoas. Né? Por exemplo, se meu CPM é de R$ 10 e eu gastei R$ 10, eu apareci para mil pessoas. Se meu CPM é R$ 5, eu gastei R$ 5 e apareci para mil pessoas. Então, quais são os benefícios de você ter um CPM baixo? O CPM baixo ele te permite aparecer mais, pagando menos. Basicamente, essa é a vantagem do CPM. Tu consegue aparecer para mais pessoas pagando menos, isso te ajuda muito. Qual é o problema do CPM? O CPM, quanto mais restrito é o público, é o seu público, mais caro fica o CPM. Ou seja, a tendência é que o CPM encareça quando o seu público ele é mais restrito. Né? Então, esse é um problema do CPM. Outra métrica muito importante que a gente precisa entender é a frequência. A frequência ela é o número de impressões, o alcance. Ou seja, o que é uma impressão? Né? A impressão é toda vez que você imprime o seu anúncio para alguém. Então, toda vez que alguém vê o seu anúncio, você imprimiu para alguém. O alcance, o que é o alcance? São as pessoas únicas alcançadas pelo anúncio. Ou seja, vamos lá. O Leonardo recebeu, vamos botar aqui. O Leonardo e o João viram o seu anúncio 5 vezes cada um. Ou seja, eu e o João vimos o anúncio 5 vezes cada um. Quantos alcances essa campanha teve? A campanha teve 2 alcances, alcançou 2 pessoas, o Leonardo e o João, e impressões foram 10, porque o Leonardo viu 5 vezes e o João viu 5 vezes. Então, a frequência ela é o alcance sobre a impressão. Neste caso aqui, a nossa frequência seria 5, porque cada um viu 5 vezes o anúncio. E qual é o problema disso? Quando a gente tem uma taxa de frequência muito alta, a gente acaba esgotando aquele público, né? Aquele público começa a consumir muitas vezes o mesmo anúncio e acaba parando de performar com o tempo. Qual é o problema disso? Se eu anuncio para uma cidade pequena, uma cidade de 100 mil pessoas, por exemplo, como é que eu vou anunciar sem esgotar a frequência se eu tenho pouco público? A tendência é que você realmente esgote o seu público, né? Então, vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Deixa eu fazer aqui, pegar um exemplo para vocês. Vou selecionar uma cidade pequena, tá? Deixa eu criar uma campanha teste aqui para vocês. Pode ser uma campanha de tráfego. Ó, eu vou segmentar aqui. Eu vou abrir aqui porque eu estou sem criatividade. Eu vou abrir um mapa aqui para ver alguma cidade pequena que tenha no Brasil. Vamos vir aqui pro. Vamos ver aqui. Vamos para Bauru aqui, por exemplo. Ó. Vamos selecionar a cidade de Bauru. Bauru, estado de São Paulo. Eu tenho um público de 400. Não, Bauru até que é grande. Eu estou buscando uma cidade menor ainda. Vamos ver a cidade de Piratininga, então. Piratininga. Aqui. Piratininga, então, é uma cidade. Vamos ver, ele está puxando ali a definição do público. Uma cidade de 413 mil, deixar só ela aqui, né? É uma cidade aqui.
Pronto. Anunciar só para moradores. É uma cidade de 7 mil pessoas. Realmente é muito pequeno daí, né? Vamos voltar para Bauru, então. E vamos segmentar aqui só pela cidade. Deixa eu excluir Piratininga. Pessoas que moram nessa localização. Pronto. Nós temos então um público de 280 mil pessoas. Ele não é um público amplo que permite tanta escala. Certo? Agora vamos fazer o exercício na prática. Eu estou anunciando, por exemplo, um imóvel de alto padrão. Um imóvel de alto padrão, uma pessoa de 18 anos não pode comprar. Ela não tem condição financeira de fazer essa compra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segmentar para 26. Vamos supor que 26 a pessoa já tem uma idade a mais para fazer segmentação, para fazer a compra desse imóvel. Né? E eu vou adicionar aqui interesse em imóvel, por exemplo. Interesse em imóveis. O público já foi para 115 mil pessoas. E se eu quiser, como é um imóvel de alto padrão, eu preciso fazer um filtro aqui de público, por exemplo, para pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil. É uma segmentação de alto padrão que dá muito certo dentro das campanhas, principalmente para imobiliária. O público já foi para 40 mil. Esse público é muito pequeno. O que eu vou fazer agora? Existe uma forma da gente fazer as segmentações dentro do criativo. Então, como é que eu anunciaria para cidades pequenas? Como é que a gente costuma anunciar para cidades pequenas para não limitar tanto o nosso CPM e a nossa frequência? Eu vou deixar o público aberto, certo? E eu vou fazer a segmentação dentro do criativo. Então, por exemplo, você, você que mora em Bauru possui renda superior a 20 mil reais, está buscando imóveis, temos a oportunidade para você. Temos, não, eu repetir você, né? Temos uma ótima oportunidade. O Facebook, uma das três formas, né? Uma delas de você ganhar, aparecer diminuir o seu CPM também, é a taxa de ação estimada. O que é a taxa de ação estimada? É o que o Facebook entende que você tem de probabilidade do seu público executar a ação do seu anúncio. Então, por exemplo, se o seu anúncio está com uma taxa de qualidade alta e está bem filtrado, o Facebook vai fazer essa análise dentro da ferramenta e ele vai entender, ó, o público, o anúncio está assertivo, o público está bem direcionado e a taxa de ação, ou seja, a taxa, por exemplo, se você for fazer uma campanha de cadastro imobiliária, a taxa de ação estimada está bem alta. Você vai ganhar mais leilões e vai pagar menos para aparecer. Então, essa é uma das formas de você ganhar o CPM, por exemplo. Dessa forma, eu faço primeiro, eu expando o meu público, porque eu deixo ele mais amplo, ou seja, o meu CPM e minha frequência tendem a diminuir, e eu ainda diminuo mais o meu CPM, porque eu vou estar me comunicando diretamente com o público. Esses criativos que comunicam com o público, por exemplo, você que mora em Bauru, possui renda superior a 20 mil e está buscando imóveis, é um ótimo filtro de público. Ao invés de eu segmentar no público, como eu mostrei aqui para vocês, a segmentação de público, eu vou segmentar no criativo, porque as pessoas que vão se interessar é as pessoas que cumprirem esse requisito. Então, eu consigo diminuir meu CPM pela taxa de ação estimada e pelo público mais amplo, e também diminuo minha frequência por conta desse público mais amplo. Né? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, buscar alguns exemplos na prática para ver se a gente encontra juntos aqui, da biblioteca de anúncios do Facebook. Vou tentar procurar por alguma palavra-chave que possa nos levar a este tipo de anúncio. Você que mora em São Paulo, vamos tentar achar aqui alguma coisa que comunique com o que eu quero passar para vocês. Para você que procura há tempos uma clínica referência em implantes dentários, clique no botão abaixo e venha para a Oral Sim Itaquera. Então, esse é o tipo de exemplo de criativo que filtra o público dentro ali do criativo. Né? Tentar achar aqui algum outro tipo de exemplo
de criativo, aquele ali ele é bem, ele sintetiza bem o que eu queria passar, né? Então, vou colocar aqui atenção São Paulo, ver se a gente consegue encontrar algum criativo. Ó, você mulher de 40 a 50, 46 a 50 anos que perdeu um dente ou mais, clique no botão abaixo. Então esse é um exemplo de criativo que conversa com o público. Esses criativos funcionam muito bem, né? Então, tanto dentro do criativo quanto depois na copy, né? Você pode usar na descrição também. Aqui, por exemplo, atenção Ipiranga, São Paulo. Então tá falando com, tá chamando a atenção de alguém que mora nessa cidade, né? Então procuramos crianças e adolescentes para uma aula experimental. Então tu faz a segmentação da cidade e depois faz a segmentação da faixa etária que tu tá buscando. Então esse tipo de estratégia, esse tipo de criativo, eles performam muito bem dentro do Facebook. Então com essa estratégia de filtro dentro do criativo, a gente reduz nosso CPM, a gente aumenta, né, a taxa de ação estimada e também aumenta um pouco o público, e a gente diminui também a frequência, consegue alcançar mais pessoas, né, diminui essa frequência e consegue aumentar os nossos resultados e escalar os resultados, mesmo que a cidade seja pequena. Essa é uma dica de hoje que a gente está deixando aqui para vocês. Se vocês quiserem mais dicas, nós temos o nosso canal do YouTube, clica aqui no canal e acesse os outros vídeos. Nós temos muitas dicas relacionadas a tráfego pago e marketing digital. Também vou deixar aqui no link o nosso canal do Instagram, o nosso perfil do Instagram, que também tem muitos conteúdos, e o link da nossa consultoria que a gente presta aqui na empresa. Caso você tenha interesse em ter uma consultoria personalizada, é só entrar em contato conosco e nos chamar lá no WhatsApp posteriormente. Tá bom, pessoal? É isso, um abraço e até a próxima.